Olá pessoal, bem-vindos à aula. Estamos começando agora a nossa primeira aula sobre raciocínio lógico para o concurso da Caixa Econômica 2014. De antemão, gostaria de pedir desculpas pelo atraso, realmente demorei um pouco a começar a lançar essas aulas, né? Falta ainda aproximadamente um mês e meio para a prova, né? Eu já deveria ter começado a soltar algumas aulas, mas foi realmente, consegui terminar matemática financeira, mas me atrasei em raciocínio lógico. Peço desculpas. Mas, em compensação, dei uma caprichada aqui nesse curso, viu? Fiz só com questões da CESP. Não tentei evitar, pode até ser que lá na frente eu coloque uma questão de outra empresa, outra organizadora, mas eu pretendo colocar só da CESP e já nas primeiras aulas você vai ver que só tem questão da CESP. Todas eu vou resolver aqui com você. Diferentemente do curso de matemática financeira, eu não vou fazer uma aula zero. Eu vou já começar a explicar rapidamente o que é que a gente vai estudar e já vou começar a aula, tá bom? Para a gente não perder tempo. Então vamos lá. Como é que a nossa apostila está dividida? Nós dividimos ela em 2 capítulos apenas, né? O primeiro é a parte de raciocínio lógico, propriamente dito. Justamente o que está no edital é esse aqui, ó. Princípios do raciocínio lógico, conectivos lógicos, diagramas lógicos, lógica de argumentação, interpretação de informações de natureza matemática. Esse vai ser um capítulo grande, certo? Vai ser, não é só aqui está 3, mas ainda vou aumentar aqui, essa página aqui vai mais para frente. E outro capítulo sobre probabilidade, e que é justamente o que vai cair no nosso curso, tá bom? Então é isso aí. Vamos lá, vamos começar agora com os princípios de raciocínio lógico. Introdução. O que é que a gente tem como definição para raciocínio lógico? Não existe uma definição exata para a lógica, mas alguns matemáticos a definem como o estudo dos processos válidos que atingem a verdade, ou simplesmente a ciência das leis do pensamento. Nós podemos entender que o objetivo da lógica é partir de conhecimentos tidos como verdadeiros, né? De partir de algo que é verdadeiro, para conseguir chegar à descoberta de novas verdades, cabendo a ela, ou seja, ao raciocínio lógico, a lógica, a formulação de leis gerais de encadeamentos lógicos. Então é exatamente isso, nós vamos partir de algo que a gente já sabe e vai tentar chegar na outra verdade, partindo de certas regrinhas que a gente vai estudar aqui. É basicamente isso. Então vamos lá, vamos começar com a nossa primeira definição mesmo, que a gente vai utilizar. Sentença. O que são sentenças, pessoal? Sentenças são frases, ou até mesmo expressões, que nem sempre é possível julgar se é verdadeiro ou falso. Pode não ter um valor lógico, digamos assim, certo? Existem sentenças que você não sabe dizer se... não tem como saber se é verdade ou não. E existem sentenças que você pode dizer, isso é verdade, isso é falso, certo? Então, dependendo do tipo, nós vamos ver agora. Vamos lá. Sentenças abertas, pessoal. O que é uma sentença aberta? Sentenças abertas são sentenças nas quais não podemos determinar o sujeito. Uma forma simples de identificá-las é o fato que não podem ser nem verdadeiras ou falsas. Um exemplo, pessoal. Aquele cantor é famoso. Essa frase, sem um contexto, a gente não sabe quem está falando. A gente não sabe que cantor é esse, a gente não sabe dizer se é verdadeiro ou falso. Pode ser que seja um cantor que não seja famoso, então pode ser falso. Mas pode ser um Roberto Carlos, que é famoso. Então, pode ser verdadeiro ou falso, a gente não tem como valorar, certo? Da mesma forma, essa expressão A mais B mais C igual a 60. Sem um contexto, a gente não sabe quem é o A mais B mais C. Então, a gente não pode saber que é verdade e que a soma deles vai dar 60. Não, então a gente não sabe quem é o sujeito. São sentenças abertas. Outra aqui. Ela viajou. Ela quem? Se nenhum contexto, a gente também não sabe. Então, é outra sentença aberta que a gente não tem como valorar. A gente não sabe dizer se é verdadeiro ou falso. Então, isso é uma sentença aberta, certo? Sentenças interrogativas, pessoal. São sentenças que são perguntas. Como é que eu vou dar um verdadeiro ou falso se eu já estou perguntando? Né? Exemplos. João está em casa. João está em casa? Não tem como saber, é só uma pergunta, não tem como valorar isso. Entendeu? Eu estou perguntando, eu estou respondendo. Exemplos, né? Ainda. Vai chover? Também não sei. Uma pergunta eu não tenho como valorar, certo?
é uma sentença interrogativa. Sentenças exclamativas. O que são sentenças exclamativas, pessoal? São sentenças que apenas são uma exclamação. Não gera nenhum valor verdadeiro ou falso. É só uma exclamação realmente. Por exemplo, caramba! Não! Não faça isso. Não, peraí. Não faça isso é imperativa, perdão. Não! Entendeu? São exclamações. Não dá para dar um valor, certo? Mas só uma sentença que não tem valor. Sentenças imperativas são o que eu sem querer acabei falando. Não faça isso. Entendeu? Sentenças imperativas, um exemplo. Não ande de pés descalços. Volte cedo. São ordens. Não tem como você dar um valor verdadeiro ou falso. Entendeu? São um tipo de sentença. Caso caia na sua prova é difícil, mas eventualmente cai. O que são os tipos de sentenças, né? Você tem que lembrar. Exclamativas, interrogativas, imperativas, abertas. Então, finalmente, as sentenças fechadas. O que são as sentenças fechadas, pessoal? Neste tipo de sentença, conseguimos determinar o sujeito e valorá-la como verdadeiro ou falso. Exemplo. João gosta de Maria. Pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Pedro não está estudando. 4 mais 4 igual a 7. Perceba que nesse caso eu sei quem é o sujeito. E são afirmações ou negações. Coisas que eu posso afirmar. Certo? Então, essa expressão aqui, 4 mais 4 igual a 7, a gente vê logo que é falso. Certo? Já poderia, de antemão, marcar isso aqui como falso. Sabemos que ela é falso. Porque 4 mais 4 igual a 8. A gente sabe quem é o sujeito. A gente tem como valorar. Entendeu? Diferente de A mais B igual a 7. Eu não sei quem é A mais B para dizer verdadeiro ou falso. Entendeu? Então, é essas sentenças que nós vamos estudar. Bom, essas sentenças fechadas, que também podem ser chamadas de proposições. Vamos lá agora entrar em proposições. Proposição. O que é uma proposição, pessoal? Proposição é justamente uma sentença fechada, o que a gente acabou de ver. Pois é toda frase que você consiga atribuir um valor. Ou seja, frases que podem ser verdadeiras ou falsas. Exemplos, como eu dei lá, sentença fechada, né? Ed é feliz. João estuda. Seu Marcos é desdentado. São coisas que você pode valorar. Se o Ed for triste, é falsa essa frase. Se o Ed for feliz, é verdadeira. Simples assim. Tá bom? Então, pessoal, o que não seria uma proposição? É o que não se pode julgar. É justamente aquelas sentenças que a gente viu lá em cima. Certo? Justamente, ó, não são proposições. Né? Vamos ler aqui, vamos ler bem aqui. Não são proposições frases onde você não consegue julgar se é verdadeiro ou falso. Por exemplo, vai estudar? Ou seja, isso aqui é o que, pessoal? Isso aqui é uma sentença interrogativa. Certo? Isso aqui, ó, sentença interrogativa. Vou até um S1I aqui. E esse aqui, mas que legal. Isso aqui, pessoal, isso aqui é uma exclamação. Então, é uma sentença exclamativa. Ele não está fazendo uma sentença imperativa. Está fazendo uma exclamação. Tá bom? Essas sentenças não são proposições, obviamente, porque a gente não pode valorar. Tipos de proposições, né? Vamos falar agora sobre a proposição simples. Vamos dar uma lidinha aqui o que é que a gente tem sobre proposição simples. Uma proposição é dita proposição simples, ou proposição atômica, também pode ser chamada assim, quando não contém qualquer outra proposição como sua componente. Isso significa que não é possível encontrar como parte de uma proposição simples alguma outra proposição diferente dela. Não se pode subdividi-la em partes menores, tais que alguma delas seja uma nova proposição. Essa é a definição de proposição simples. Existe a proposição composta, que ela é composta por várias proposições simples. E a proposição simples ela é o mínimo, ela não pode tirar dentro dela uma outra proposição. Certo? Vamos usar aqui um exemplo. A sentença Cíntia é irmã de Maurício. É uma proposição simples, pois não é possível identificar como parte dela qualquer outra proposição diferente. Se tentarmos separá-la em duas ou mais partes menores, nenhuma delas será uma proposição nova, não fará sentido. Entendeu? Por exemplo, se eu separasse aqui, Cíntia não é uma proposição. É irmã do Maurício, também não é uma proposição. Tem que ter os dois. Cíntia é irmã do Maurício, tá bom? Agora sim, vamos entrar em proposição composta.
é uma proposição que contenha qualquer outra como sua parte componente. Ela é dita como uma proposição composta ou uma proposição molecular. Isso quer dizer que uma proposição é composta quando se pode extrair como parte dela uma nova proposição, ou seja, uma proposição simples ou até mesmo uma outra composta, né? Em uma proposição composta pode haver os chamados conectivos, certo? Que unem duas ou mais proposições simples, tais como não, e, então, se e somente se, entre outros. Para você estar numa proposição composta, tem que ter um conectivo que ligue duas proposições simples, certo? Em algo, e esses são chamados conectivos. E alguns exemplos estão aqui: não, e, então, se e somente se, certo? Mais à frente a gente vai aprofundar um pouco mais sobre conectivos, mas a gente não entenda isso. Existem então alguns termos e expressões que estão frequentemente presentes nas proposições lógicos, tanto faz. Os conectivos lógicos agem sobre as proposições a que estão ligados, de modo a criar novas proposições. Vamos aqui usar um exemplo. A sentença: se x não é maior que y, então x é igual a y ou x é menor que y. É uma nova proposição composta que possui três proposições simples. Perceba, pessoal, que esse aqui, ó, x não é maior que y. Não é a mesma coisa de x é maior que y. Não. Por quê? Porque existe um nãozinho bem aqui, ó. Tem um não aqui, ó. Certo? Mas é sim a mesma proposição. A diferença é que esse aqui é uma negação dela. É o contrário. Certo? Existe ela e existe a negação dela. Mais tarde a gente vai falar sobre negação. Mas a proposição é essa. X é maior que y. Certo? E também tem outra aqui, ó. X é igual a y. E tem outra. X é menor que y. Certo? Essas três proposições. E elas estão ligadas por meio de conectivos. Perceba que tem aqui o se, tem o então, tem o ou, que são, né, os conectivos que estão sendo usados para ligar essas proposições. A esses conectivos podemos atribuir símbolos, pessoal. E as proposições podemos atribuir geralmente letras maiúsculas da seguinte forma. Por exemplo, eu atribuí a primeira proposição à letra A. Tá aqui, ó. Atribuí a primeira à letra A. A segunda eu atribuí à letra B. E a terceira eu atribuí à letra C. Ok? E também eu atribuí letras para representar as proposições e símbolos para representar os conectivos. Podemos mostrar uma tabela que dá um significado para o que é cada símbolo, tá bom? Antes disso, vamos tentar entender aqui. Tem um errinho aqui que eu vou corrigir com vocês, certo? E também utilizando a tabela de conectivos, abaixo podemos escrever a frase com símbolos da seguinte forma. A tabela está aqui, ó, pessoal. Né? Usei essa tabela aqui. E eu vou tentar explicar, mostrando aqui como foi que eu transformei essa proposição composta em símbolos. Lembra que eu tinha dito que A era x maior do que y? Aqui na verdade está errado. Por quê? Porque a proposição não é x é maior que y, x não é maior que y. Então eu teria que botar aqui, ó, um tio em frente do A. Um tio? É um tio sim. Por quê? Porque ele significa a negação de A. Esse tio também pode ser representado por outro símbolo. Tio também é a mesma coisa que dizer isso aqui, ó. Esses dois símbolos significam simplesmente não. Ou seja, x não é maior que y. Porque o A eu não tinha dito que x é maior que y. Então eu tenho que botar aqui. Está errado isso aqui, depois eu corrigir na apostila. Não há, ou seja, x não é maior que y. E aqui tem esse símbolozinho aqui, pessoal, que é o se e o então. Ou seja, se não há, então B ou C. Traduzindo é isso. Repetindo, pessoal. Se não há. Só que quem é se não há? É justamente aqui, ó. Se x não é maior que y. Aí vai. Então, B
ou C. Por quê? Porque esse símbolozinho aqui do meio, pessoal, é a mesma coisa de dizer ou, certo? E essa seta aqui é aquele famoso se então. Entendeu? E esse negativo aqui é o não. É só a negação. Que a gente vai explicar melhor mais na frente. Mais na frente, tá bom? Então é isso que você tem que entender. A gente vai transformar essas proporções em símbolos para poder ter um esquemazinho para a gente poder calcular tabelas lá na frente. E aí você tem que entender. Aos pouquinhos a gente vai ter que internalizar isso. Tá bom? Então vamos repetir aqui mais uma vez. Se não há, ou seja, se x não é maior que y, então B ou C, ou seja, então x é igual a y ou x é menor que y. Veja bem, quem é o B? É o x é igual a y. Quem é o C? X é menor que y. Tá bom? Então vamos continuar. Pareceu complicado, pessoal? Então vamos experimentar escrever sem utilizar os símbolos dos conectivos. Se há, então B ou C. Mais uma vez, eu tenho que botar aqui, faltou um não aqui, né? Faltou um não aqui, ó. Se não há, então B ou C. Certo? Faltou só esse errinho aqui, mas eu vou corrigir na apostila, pessoal. Tá bom? Vocês provavelmente já vão estar vendo ela corrigida. Aqui tem uma tabela dos conectivos, né? O que representa. A negação pode ser representada como esse tracinho aqui, ou tio. A conjunção é esse V de cabeça para baixo. O que é a conjunção? É o I. A palavra I. Por exemplo, Tiago é médico e João é engenheiro. Esse I pode ser representado por esse símbolozinho aqui. A disjunção inclusiva. Não precisa decorar esse palavrinho aqui não, às vezes está confusão. Mas é o V para cima, que significa simplesmente ou. Tiago é médico ou João é engenheiro. A palavrinha ou pode ser substituída por esse símbolo aqui. A disjunção exclusiva, pessoal. Esse aqui é interessante. Que significa ou. Como assim? Ou Tiago é médico ou João é engenheiro. Como assim? Ou um ou outro. Entendeu? Por exemplo, não pode ser os dois ao mesmo tempo. No de cima podia. Tiago é médico ou engenheiro, ou João é engenheiro. Pode ser os dois? Pode, não está falsa a afirmação. Se os dois forem, um dos dois é. Mas aí se os dois forem na disjunção exclusiva, esse no ou está errado. Porque ou Tiago é médico ou João é engenheiro. Não os dois. Entendeu? Então, essa é a diferença da disjunção exclusiva para a disjunção inclusiva. Na inclusiva, os dois podem ser. Na exclusiva, só um vai ser. Ou um ou outro. Tá bom? A condicional, que é o que a gente tinha falado aqui agora. Ou seja, se P, então Q. É o se, então. Ou seja, se Tiago é médico, então João é engenheiro. Bom, se Tiago é médico, com certeza João é engenheiro. É uma linha reta. Se isso acontecer, aquilo vai acontecer. Não tem jeito. Se não acontecer, a proporção toda é falsa. Entendeu? Exatamente isso. É isso que faz essa proporção errada. Se acontecer a primeira proposição, tem que acontecer a segunda. É obrigado. Se não acontecer, toda a proposição como um todo ela é falsa. Agora, se a primeira não acontecer, ou seja, se o Tiago for médico, se o Tiago não for médico, quer dizer então que o João não é engenheiro? Não. Não. Eu disse que se o Tiago é médico, então o João é engenheiro. Mas, se o Tiago não for médico, pode ser sim que o João também seja engenheiro. Não está errado. Eu apenas estou dizendo que se o Tiago for médico, ele com certeza é engenheiro. Então, só isso que eu estou dizendo. Não estou dizendo mais nada. Não estou dizendo outra coisa. Estou dizendo exatamente isso. Então, se o Tiago é médico, João é engenheiro. Mas caso o Tiago não seja médico, João pode ainda ser engenheiro. Não deixando falso ele não ser ou sendo. Não vai cortar simplesmente. Por exemplo, se Tiago não for médico e João for engenheiro, a proposição continua correta. Agora, se Tiago não for médico e João também não for engenheiro, também continua correto. Entendeu? A única coisa para fazer isso aqui ficar errado é se o Tiago for médico e o João não for engenheiro. Aí a proposição composta vai estar toda errada. Tá bom? E a bicondicional? As setas de dois lados. É o se e somente se. Ou seja, no caso, a diferença deste daqui do bicondicional para o condicional é justamente que João só será engenheiro. No caso eu botei médico aqui sem querer, mas João só será engenheiro ou médico se o primeiro for. Se o outro não for, ele não é. Entendeu? É justamente o que o pessoal confunde na primeira, é o que acontece na segunda. Perceba bem. Se o Tiago é médico, perceba bem um exemplo. Tiago é médico se somente se João é médico.
Se Tiago é médico, com certeza João é médico. Mas se o Tiago não é médico, com certeza João não é médico. Simples assim. Se um for e o outro não for, é falso. Agora, os dois têm que ser a mesma coisa. Ou seja, a mesma coisa não. Os dois têm que ser verdadeiros ou os dois têm que ser falsos. Se o Tiago é médico, o outro também tem que ser médico. Ou seja, as duas proporções têm que ser verdadeiras. Se o Tiago não é médico, o João também não pode ser médico. As duas têm que ser falsas. Certo? Isso é que vai fazer com que a proporção seja verdadeira como um todo. Se, por acaso, um for médico e o outro não for, a proporção vai estar errada se tiver essa bicondicional. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Resolvendo aqui um exemplo da CESP. Tá bom? Começando aqui, né, já para a gente exercitar um pouquinho. Uma questãozinha bem light. CESP Banco do Brasil 2007. Na lista de frases apresentadas a seguir, há exatamente 3 proposições. A frase dentro dessas aspas é uma mentira. Verdadeiro ou falso? Se ela for verdadeira, é falsa. Mas se for da mentira, é verdadeira. Não tem como valorar isso. Tem? Não. Então isso aqui não é uma proposição, pessoal. Viu? Então, de antemão, isso aqui não é uma proposição. Não é proposição. A expressão x mais y é positiva. Pessoal, eu não sei quem é o sujeito. Não sei quem é o sujeito, não posso valorar, é uma sentença aberta. Certo? A sentença aberta não é uma proposição. O valor de 4 mais 3 igual a 7. Bom, isso aqui sim é uma proposição, eu sei que é verdade. Entendeu? Então aqui realmente é uma proposição. Tá bom? Muito fácil, né? Pelé marcou 10 gols para a seleção brasileira. Pelé é um sujeito e algo que ele fez. Verdade? Verdade ou falso? Pode ser valorado, né? Se quem é. Então, isso aqui é sim uma proposição. E a última pergunta. O que é isto? Uma interrogação, pessoal. Então, isso aqui não é uma proposição. Isso aqui é uma sentença interrogativa. Ok? Então, pessoal, a questão vai estar errada porque ele afirma que há 3 proposições. Mas nós só achamos 2, que é justamente a 3 e a 4. Certo? Então, a questão está errada. Vamos ler aqui a solução, né? Eu falei, não é possível atribuir um único valor lógico para esta sentença. Obviamente, né? Falei para você aqui no 1. Já que, se considerar que é verdadeiro, teremos uma resposta falsa. E se vice-versa. Logo, não é uma proposição. O item 2, como se trata de uma sentença aberta, onde não são... Item 2. Como se trata de uma sentença aberta, onde não estão definidos os valores de x e y, logo também não é uma proposição. É uma sentença aberta. Item 3. Como a expressão matemática não contém variável, ou seja, logo é uma proposição, conseguimos atribuir um valor lógico. Neste caso, seria falso. Obviamente que nesse caso seria falso. Nesse caso seria verdadeiro. Verdadeiro. Né? Eu teria que corrigir isso aqui. Nesse caso seria verdadeiro. Né? Corrigir aqui. Verdadeiro. Vocês já devem estar vendo na apostila já corrigida. Uma simples proposição, o item 4, né, pessoal? Uma simples proposição, já que conseguimos atribuir um único valor lógico. Fácil, Pelé marcou 10 gols. Fácil de uma proposição simples, fácil de valorar. E a última, né, como se trata de uma interrogação, não é possível atribuir um valor lógico, assim não é uma proposição. Beleza? Então chegamos à conclusão que a resposta está errada, pois existem apenas 2 proposições, item 3 e 4. Vamos resolver aqui uma questãozinha da CESP, mais uma, certo? Dá tempo ainda, não demorou muito essa aula não, né? CESP 2013, STF, Técnico Judiciário, Tecnologia da Informação. Julguem os itens a seguir. Relativos à lógica proposicional. A sentença. O ensino dedicado à formação de técnicos negligencia a formação de cientistas. Constitui uma proposição simples. Verdadeiro ou falso, pessoal? Bem, pessoal, você pode até pensar. Dá para dividir isso aqui em outras proposições simples? Um ensino dedicado à formação é uma proposição simples? Não, não diz nada. Um ensino dedicado à formação de técnicos também não é uma proposição simples. Não posso dividir. Eu estou aqui com um sujeito, que é o quê? O sujeito é justamente um ensino dedicado à formação de técnicos. Este é o sujeito. Tudo isso é o sujeito. E a ele nós atribuímos uma coisa, que é negligenciar a formação do cientista.
Então tudo isso, pessoal, é apenas uma proposição simples. Não importa que a frase é grande. Ela apenas não pode ser dividida em outras proposições simples. Logo, isso aqui é uma proposiçãozinha simples já. Tá bom? Então a questão está correta e tem certo a resposta dessa questão. Tá bom? Bem, pessoal, aqui vou terminar essa primeira aula. Na próxima aula nós continuamos resolvendo essas questões, certo? E depois continuamos nosso assunto também na próxima aula de raciocínio lógico, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, pessoal.